Meus amados, eu quero colocar para vocês essa revelação que nós temos tido há quase 25 anos nessa casa. Páscoa é sair da preposição de, sair do pecado, do Egito, do sistema do mundo, da prisão, da escravidão, tá certo? E quando você chegou agora ao Sinai, 3 meses depois, lá, há quase 2.800 anos atrás, mais, né? Mais, 2.100 anos atrás, quando aconteceu ali no Sinai a outorga da Torá. E ali Deus capacitou, ali com a lei, o mundo passou a ser diferente. Então isso foi para o mundo. Então nós dizemos que, assim como em Páscoa você é liberto em Pentecostes, Shavuot, baseado em Atos 2, Joel capítulo 2, você recebe capacitação, habilitação no reino espiritual. Mas para receber isso é necessário sair porque agora você não vai ser livre só do Egito, agora você vai ser liberto para servir. Pode falar a preposição para? Para. Páscoa é Shavuot é para servir. Ser liberto, ser livre para servir. Então, nós queremos celebrar nessa noite, com muita alegria, essa festa de Shavuot. Então, vamos lá. Então, ser liberto para... E hoje nós estamos no 49º dia, não é? Entrando agora no 50º, quando essa festa é do Senhor, não é uma festa judaica. Os judeus celebram essa festa por esse tempo, desde o Sinai até hoje. Mas, hoje, essa festa, no 50º dia, terminamos o Sefirat HaOmer. E eu tenho uma revelação de uma escadinha, quando você sai de Páscoa e você vai, a cada contagem do homem, até chegar em 49, 7 vezes 7, 49, para no 50º você treinar o seu espírito a ser liberto para servir. E nós não conseguimos servir ao Senhor se não for por Ruach HaKodesh, Espírito Santo do próprio Deus. E aí eu quero compartilhar com você que a ministração de hoje vai ser rápida, espero, porém eu tenho um título: Shavuot, um caso de amor no deserto. Vocês acreditam nisso? Shavuot é um caso de amor? Eu nunca tive essa visão antes, mas preparando essa palavra, me veio na cabeça, Shavuot, ali no Sinai, foi um encontro de amor. Eu fico pensando no seguinte, aonde Deus escolheu no planeta Terra para dar a Torá? Lembra que o mundo até então não tinha a Torá. Noé tinha revelação, Abraão teve revelação de alguns mandamentos da Torá, mas eles não tinham a Torá. A Torá foi outorgada os 10 mandamentos, que são as 10 principais palavras, e dali Moisés passa a escrever a Torá, simbolizada, resumida pelos 10 mandamentos. Então o mundo não sabia. Eu fiquei pensando comigo, mas será que Deus amou o povo judeu? Disse vós, lá em Levítico ele fala, eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. E Deus escolhe o povo hebreu, para não que seja maior ou melhor do que qualquer outra nação, não. Eu vejo o amor de Deus às nações. Israel é uma nação corporativa. Muitas pessoas me procuram e falam, você é muito prepotente, vocês são orgulhosos, vocês falam que Deus os escolheu, e o resto, e nós, gentios, dizem eles. Eu falo, não, você não está entendendo. Se hoje temos no mundo, né, daquela época se falava 70 línguas, hoje nós sabemos que nós temos aí 280 línguas faladas, não é? Ou mais, sem contar os dialetos. Então, Deus não teria como escrever uma Torá em 230, 280 línguas, e dá para 280 povos, ou 70 nações, como era chamada na época. Então, Deus escolhe o povo hebreu, e celebra com ele uma aliança no Sinai. E esses mandamentos do Sinai são para abençoar a humanidade. Então Israel nada mais nada menos do que uma nação corporativa, uma nação escolhida por Deus para levar ao mundo. Por isso Isaías fala, Israel, luz para as nações, através da palavra de Deus, e nós, seguidores de Yeshua, através da graça de Yeshua. Então eu quero dizer para você que eu fico pensando, se eu fosse Deus, não é? Se eu estivesse no Sinai, eu queria marcar aquele momento.
Eu imagino que Deus poderia ter escolhido um lago de águas cristalinas com uma cascata. Imagina vocês aí, fecha os olhos, uma cascata daquela rocha caindo no lago e aquelas águas branquinhas e cheio de árvores frutíferas e maçã e jabuticaba, manga, as frutas mexerica, que é a fruta que eu mais gosto, abacaxi. Então, podia ser um local tão lindo, porque Deus estava celebrando para o judaísmo um casamento com o povo dele, uma aliança com o povo dele, com o povo judeu, não é? Eu escolheria um casamento, um local muito bonito. Eu já realizei vários casamentos em sítios suntuosos, lugares maravilhosos. Ali parece que desperta o amor da gente, né? Quando você vê a natureza e borboleta voando e você dando a bênção e ali, né? Teve uma... Eu estou lembrando de você, Janice, é uma menina muito parecida com você, que eu fiz o casamento dela, e tinha um lago, e eu estava esperando entrar, né? Aí veio um carinha lá de barco, remando, ela estava no barco. Eu falei, eu nunca vi isso. Depois eu fiquei pensando, na hora eu fui um pouquinho contrário. Fiquei um pouco resistente. Foi gozado o casamento, ela entrar de barco, um sujeito remando, e ela sentada atrás sozinha, aquele barco balançando, né? Pequenininho, uma canoa. Ela entrou de canoa. Depois eu pensei, sabe uma coisa? Casamento merece o local mais lindo do mundo, que é celebrando o amor, celebrando a aliança, celebrando a união. E para nós casamento é eterno, porque Deus odeia o divórcio. Não é verdade? E aí eu pensei, Deus não escolheu. E aí depois eu pensei, por que Deus não fez isso nos mares? Os mares, o horizonte, né, ali infinito. Deus poderia ter celebrado essa aliança nos mares, numa ilha maravilhosa. Não, olha o que Deus escolhe para falar que Ele ama. Ele escolhe o deserto. E deserto é o local que não tem uma planta, não tem borboleta, não tem nada a não ser serpentes e rochas. Não tem uma plantinha, nada. Quem já foi no Sinai comigo e já subiu ali, ou o deserto de Zin, não é? Não tem nada. Nada, você vê rocha. Você não vê um brotinho verde, nada. E Deus escolhe aquele local para dar, outorgar os mandamentos dele, a vontade dele, celebrar, vamos falar assim, o contrato de casamento, segundo o judaísmo, com o povo hebreu. Não é estranho? Não é? Vocês conseguem entender por que o deserto? Bom, eu posso desconfiar. Deus escolheu, porque ele seria o centro da atenção. Se ele celebrasse numa ilha, ficaria todo mundo como eu lá, fazendo um casamento, vendo se a noiva ia afundar no barco. Não, ele pôs um deserto, não tinha nada para você olhar, a não ser a presença dele, a não ser as labaredas de fogo, as vozes que cada um ouviu naquele Sinai. E ali houve tremor de terra, a terra balançou, e Deus ali falou através de Moisés. E ele celebra ali essa aliança do Sinai, ou aliança mosaica, como assim é conhecida. Então eu vejo que essa história de amor no deserto, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu entendi. Ele quer a entrega total. E quando você fala em amor, quais seriam as características desse amor no deserto? O que Deus quis ali falar ali naquele momento? Eu creio que a primeira coisa que Deus ensinou no Sinai, uma declaração de amor, foi a decisão de amar, a decisão de escolher, e Deus queria autorar, mas para ter o feedback, para ter o retorno dele, que é a correspondência, ou seja, Deus queria doar. Você vai falar, mas doar lei, meus amados, lei, mitzvah ou mitzvot, é a nossa liberdade. Eu fico pensando o seguinte, Deus é muito inteligente, eu nunca tive dúvida disso, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele me deu o livre-arbítrio porque Ele não quer amar um robô, Ele não quer amar um cara todo bitolado, Ele quer amar um cara livre. E o amor é liberdade. Mas Ele nos ama tanto que Ele nos deu o livre-arbítrio, mas Ele deu uma dica. Sabe qual foi a dica dele? Se vocês quiserem corresponder ao meu amor, se vocês quiserem receber as minhas dádivas, se vocês quiserem receber tudo aquilo que eu tenho para vocês, desde a época da criação, que vocês se afastaram de mim, eu te dou aqui a Torá. A Torá é a expressão de amor. Por isso, lá no Novo Testamento fala, a Torá, o verbo, se fez carne, Yeshua, e habitou entre nós. Imagina, gente, vocês estão me entendendo? O livre-arbítrio, Deus deu uma dica, porque se Ele não me desse a dica do que Ele quer, Ele fez uma aliança de casamento, mas como é que Ele pensa? Eu seria um cara
casado com alguém que eu não conheço. Ele se deu a conhecer através da Torá. Ele se deu a conhecer porque ele queria uma geração de justos. E o conceito de justiça dele, ou seja, ele me deu o livre-arbítrio, ele não tira o livre-arbítrio, mas ele me mostra. Eu sempre pensei isso. Se Deus me ama, ele me mostra o caminho. Se Deus me ama, ele me guia. E eu me lembro de a minha esposa não gosta que eu dou esse exemplo, porque ela acha que é muito infantil. Mas eu gosto de falar uma linguagem que o povo possa entender. Eu me lembro que quando uma vez eu dei um seminário e as pessoas tinham muita dificuldade de entender a lei, a Torá, a instrução divina, e eles não conseguiam entender porque a igreja é viciada, acostumada, adestrada a entender sua graça. Tudo pode, tudo come, tudo é a graça. A graça, Deus me ama, é a graça, mas não tem um compromisso do outro lado. E quando Deus deu a Torá é o compromisso seu. Deus dá um estatuto, dá um juramento. A Torá é a parte que você tem que atentar para corresponder com Deus, para Deus te abençoar. E aí eu dou aquele exemplo. Imagina você de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, tá certo? Vamos supor que a estrada, antigamente chamava 040, como chama hoje? A antiga BR-3 que vai para o Rio. Imagina que só existe aquela estrada para chegar no Rio, e que o Rio de Janeiro seja o paraíso, o céu. Tá bom? Pode ser? Vamos profetizar, né? Pode ser. Né? Uma das cidades mais violentas aí do Brasil vai passar a ser o paraíso. Então, Deus só tem uma estrada que leva ao Rio de Janeiro. Agora, durante esse caminho, existem várias encruzilhadas, várias outras estradas secundárias, mas para isso, o que acontece? Deus quer, imagina que Deus quer você nesse caminho. Só existe esse caminho. Se você pegar o caminho de São Paulo, você não chega no Rio. Se você pegar o caminho de Brasília, você não chega no Rio. Entenderam? Então você tem que pegar aquele caminho. E aí, Yeshua é o caminho. Ele é a verdade. Então Deus dá o Filho dele para falar, ele vai mostrar o caminho. Agora, para eu chegar no Rio de Janeiro, tem várias encruzilhadas, viadutos, pontes. Aí eu preciso ter placas. Ok? Diga, placas. Placas de trânsito. As placas de trânsito seriam os mandamentos. Eu estou num caminho, mas eu posso entrar à direita, posso entrar à esquerda, ponte só passa um carro, eu estou distraído, e se vier um caminhão do outro lado, eu vou sobrar. Eu vou causar acidente. Então, aí vem as placas. Curva só pode fazer 60, curva a 40 por hora, quebra-mola, depressão na pista, buraco na pista. Não é isso? O que as placas estão fazendo? Elas estão me protegendo e me fazendo que eu permaneça no caminho. E que eu não pare na estrada da vida. A Torá são as placas. Ela não quer que você pare na graça e fracasse. Não é verdade? Então Deus te dá as placas, e essas placas são placas diferentes, são 613 placas até chegar lá no Rio de Janeiro. E Deus está te dando essas placas, então eu vejo a placa como a liberdade, como segurança de eu chegar ao caminho. É assim que a gente vê a Torá. Agora, imagina um motorista de ônibus, que faz esse trajeto todo dia, ida e volta, 365 dias por ano. Ele faz isso. Você acha que ele precisa de placa? Precisa? Ele já sabe, de tanto que ele passa. Então, onde estão as placas, as leis de trânsito? Estão no coração dele, na cabeça dele. Por isso Paulo falou, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Entenderam por que Paulo não estava anulando a lei, porque ele chama de Torá espiritual. A Torá está dentro de mim. É como o meu filho, o Rabino Mateus, prega muito bem da lei seca. A lei seca só vale para quem não cumpre a lei. Para quem já está cumprindo a lei seca não faz diferença nenhuma, porque quando bebo eu não dirijo. Então essa lei não vale nada para mim. É isso que a lei espiritual, ela vale muito, porque já está dentro do seu coração. Aquele motorista de ônibus não precisa ficar prestando atenção, porque já sabe que aquela ponte só passa um veículo. Entendeu? Onde está a lei? Na cabeça dele, no coração dele. É isso que Deus quer entender. Isso traz a liberdade. Não é? Então, quais seriam as características desse amor no deserto? Eu creio que primeiro Deus quer se entregar, né, dando você o entendimento da lei. Depois Deus assume o papel de pai para filho. Ele vai mais ainda. Ele chama o povo judeu de matrimônio, meu povo escolhido, que celebra com ele uma aliança. Por isso que o judaísmo entende a Shavuot como um casamento de Deus com o povo de Israel. Depois Deus quer que esse amor, essa aliança, tenha compromisso. Irmãos, amor para amar tem que ter compromisso.
Se você namora, se você é casado e não tem compromisso, seu casamento está condenado ao fracasso. O amor não salva casamento. Olha aí, vou repetir. Se você acha que o amor vai salvar, o amor ágape salva, mas o seu amor carnal não. O que me vale é o compromisso, é a minha aliança. Sabe para onde eu vou depois que eu sair daqui? Vou para casa. Teria eu opção de ir para outro lugar? Sim, teria, sempre tenho. Mas esse livre-arbítrio, essa vontade, esse compromisso que tem uma pessoa me esperando, é que alegra o meu coração. Eu quero cumprir, eu quero ser fiel, vocês entendem isso? Então, a grande verdade é que o amor existe só se há compromisso, porque se houver compromisso, há amizade. E se houver amizade, há o amor. O amor vem. O amor não é dado, é um processo de se amar. Por isso que a gente é contra casamento em paixão, porque sabe que aquilo vai passar. Então, primeiro, nós queremos que os namorados assumam um compromisso. É claro que há uma simpatia, uma empatia, claro, não é? Nós não vamos obrigar ninguém é claro, respeitar o seu tipo fisiológico, o seu estereótipo, melhor dizendo, né? Se é loura, se é morena, se é alta, se é baixa, se tem um corpo bonito ou não tem corpo bonito, se tem um olhar quebrantado ou não. Esse é o direito de cada um escolher. Né? Mas essa escolha não pode ser na aparência. Porque um dia vocês vão chegar à minha idade e da Rosângela também, aí um vai olhar para o outro e fala, puxa vida, nós estamos envelhecendo. E quando a gente vê os retratos, aí você diz, eu era tão bonito. Não é? Eu era tão bonito, a minha esposa era tão bonita, agora você vai vendo, a gente vai envelhecendo. Então, o que acontece no amor? Nós desenvolvemos um compromisso. E esse compromisso nasceu uma amizade. Nascer amizade, eu gosto de uma expressão em português que só a nossa língua tem, vestir a camisa do outro. A amizade é aquele que veste a camisa do outro. Estou com você e não abro. A gente faz isso no altar jurando, né, até que a morte nos separe durante o casamento, não é? Na alegria e na tristeza, sim, sem dúvida, mas será que nós vivemos isso? Você vai só viver se você desenvolve amizade, e essa amizade Deus quer desenvolver, mas os homens, ao invés de optarem por uma amizade, por um relacionamento íntimo com o Pai, eles optam por uma religião. Por isso, Rabino Mateus pregou outro dia uma frase que eu gostei muito, que quando os judeus do primeiro século, do segundo século, disseram não ao cristianismo romano, no terceiro século, eles estavam dizendo não ao cristianismo, mas eles estavam dizendo sim a Deus. Porque quando apresentaram aquela religião, eu falei, eu não posso crer nessa religião. E eu falo isso estendendo também a reforma protestante. Eu não posso esperar nada de uma religião evangélica. Eu não posso esperar nada de um sistema religioso. Nada. Estão entendendo isso? Nada. Infeliz aquele que está numa religião por causa de prosperidade, por causa de bênçãos, do ter. Eu tenho dó dessa pessoa. E ele vai passar, e tomara que essa visão da restauração chegue para falar, nós temos uma denominação, somos judeus messiânicos, mas isso para nós não é o mais importante. O nosso importante é ter essa lei escrita no nosso coração. Eu não preciso, chega gente aqui para mim, Rabino, agora sou seu membro, que dê o manual do posso e não posso. Eu falei, manual? Você está buscando uma religião? Sabe onde está o manual? A manual é a Bíblia e ele tem que estar dentro do seu coração. Eu não vou te ensinar nada, eu não vou te proibir nada. Eu não vou falar que você faz, que você não faz. Eu me lembro, quando eu comecei o ministério, um reitor de uma grande universidade brasileira, eles são crentes, que guardam o sábado. E aí, ele me ligou e falando, olha, vocês têm aí 5 anos de Brasil, e quando você fala do sábado, pelo que eu estou vendo, todo mundo aceita. E nós estamos aqui há quase 150 anos no país, a gente prega o sábado e tem essa resistência no meio evangélico. Como vocês conseguem ser convidados pelos evangélicos e falar do sábado? Como vocês são convidados para seminários? Né? Porque eu era da Donep, eu pregava nesse Brasil todo, seminários, congressos. Como você fala isso? Eu falei para ele, hoje ele virou meu amigo. Eu falei com ele, olha, vocês estão há 150 anos nesse país, pregando o que não se faz no sábado, e eu prego as bênçãos do sábado. Essa é a diferença. A bênção da Torá, nós temos que ver a lei como bênção.
Aí vem aquela dicotomia do cristianismo, a graça e a lei. O Velho Testamento é coisa velha, ultrapassado, lá do Sinai. Ai, que coisa horrorosa, lei pesada, massacrar, não come, não pode, não faz. Mas nós não vemos isso. Nós vemos que Deus dá o livre-arbítrio, mas Ele mostra o caminho da justiça, Ele mostra. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Qual é o conceito de pecado? Me diga, rápido, qual o conceito de pecado? Vai! A Bíblia. Pecado é a transgressão da lei. Romanos 3:20. Pelo conhecimento da lei, eu me afasto do pecado. Pelo conhecimento da lei. Agora imagina vocês como a igreja cristã, nesses 2021 anos, não é? A igreja ainda não consegue entender isso, que nós falamos há 25 anos dessa casa. E tem gente que escreve e protesta, como bons protestantes, que estão dizendo sim à religião e se afastando de Deus. Irmãos, se pecado é a transgressão da lei, o que eu tenho que fazer para sair do pecado? Conhecer o que é pecado. São 613 leis da Torá. Se você tirar 200 leis que são sacrificiais que Yeshua cumpriu na cruz, lá em capítulo 9 de Hebreus fala que Yeshua é o sacrifício pelo pecado, ele é a novilha vermelha, o sangue dele foi aspergido de uma vez para sempre. Tirando as leis de sacrificiais do templo, pela minha conta, que eu calculo cerca de 200, cálculo do Marcelo, pode ser mais, pode ser menos, sobram-se, vamos falar, 400 leis. E essas 400 leis, ou princípios da lei, elas me vão mostrar o que é pecado e o caminho da justiça, sim. Eu estou justificado pelo sangue de Yeshua da cruz, mas nessa caminhada daqui até o Rio de Janeiro, daqui até o paraíso, eu tenho várias encruzilhadas. Eu tenho a nova era, eu tenho as várias religiões do mundo, eu tenho a filosofia racional e eu tenho agora o ateísmo para enfrentar. São caminhos que vão me cruzar, que cruzam. Não é? Ainda tem o judaísmo para afastar você da verdade. Ainda. Não é? Meus irmãos, então, se o pecado é definido como a transgressão da lei, e se você agora, como seguidor de Yeshua, não conhece a lei, e não quer conhecer a Torá, não quer conhecer a lei, sabe o que você está fazendo? Você está anulando a obra da cruz. Pensa. O crente que não guarda a Torá, que não atenta ao desígnio da Torá, ele está afastando, anulando a cruz. Porque se a cruz, Yeshua se fez sacrifício para o nosso pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira a raiz do pecado, e você não quer conhecer a lei te mostra o que é pecado, e você fala, não existe, eu só estou na graça. Você está cavando a sua própria sepultura. Porque você vai errar, você vai cair, porque Romanos 3:20, falha, caem porque não conhece a lei. A lei é a outorga que Deus quer para os seus filhos, para garantir o seu sucesso. É como um menino que está no colégio, no primeiro grau, se ele fizer as provas e cumprir a carga horária, ele vai formar. Mas se ele não for à escola e não estudar e não fazer as provas, ele não vai ser aprovado. Por isso a igreja está tomando desvios, por isso a igreja está num caminho. Sabe o que eu faço? Eu imagino uma reta. A igreja do terceiro século começou a se desviar dessa reta, que é a Torá e a graça. Torá e graça, lei e graça andam juntas. E pelo contrário, para quem está debaixo da graça que precisa da lei. Porque quem não está na graça, não precisa da lei, ele faz o que quer. Ele mata, ele estupra, ele rouba, ele adultera. Não é verdade? Para ele a lei é como a lei seca. Ele vai ser punido. Mas nós não. Eu estou debaixo da graça. E para eu cumprir esse estado de graça, para eu realizar, desenvolver a vossa salvação com tremor e temor. Eu desenvolvo. A justiça não vem, ela vem de uma hora que você crê e Yeshua nasce de novo. Mas é um processo. Eu estou num processo de santificação. A cada dia eu me coloco mais santo. A cada dia a Torá me fala uma coisa. Hoje, às 4 da manhã, recebi que não quero nem falar aqui, vocês vão ficar muito com medo, assustados. Pedi uma palavra ao Senhor, eu não sou de fazer isso,
Mas sabe quando você sente no coração que Deus vai falar, e a palavra dele é a Bíblia, eu sei que ele fala, seja onde for, que meus olhos parassem. E parou lá em Zacarias 12, que farei de Jerusalém um cálice de tontear as nações. Eu fiquei vendo essa guerra agora, eu falei, meu Deus, a gente está mais próximo do que podemos imaginar. E Deus está clamando, Deus está sacudindo a terra, chamando a atenção, voltem. E Yeshua comparou a volta dele com os tempos de Noé. E qual era o tempo de Noé? Pecado, pecado, pecado. Não havia lei. Não havia, o livre-arbítrio era só para o lado negativo, lado contrário a Deus. E Yeshua comparou a volta dele, uma analogia com os tempos de Noé. Gente, nós estamos vivendo assim. Gente, eu não quero aqui ficar enumerando os pecados para vocês ficarem vendo que cada um, quem tem a palavra, quem tem a Torá, está vendo como o mundo vai de mal a pior. Está certo? Quem vê os princípios da Torá, eu vejo a graça, o sangue de Cristo. Sim, mas você não consegue ver o detalhe. O que desagrada a Deus, os conceitos de justiça, o conceito de tratar um empregado doméstico, de tratar as leis trabalhistas. A nossa justiça tem que exceder a lei dos homens. Tem hora que eu faço isso com aqueles que me servem e falam, não, mas eu não mereço isso, eu estou te dando. Mas a lei, não, eu quero exceder a lei. Entendeu? Então, como é que eu aprendo isso? Pela Torá. A Torá preocupa com um burro que você pede emprestado ao vizinho, se este burro quebra a perna, e você tem que saber se vai dar outro burro, ou se o cara cobrou aluguel, ou se vai devolver o burro com a perna quebrada. Gente, a Torá cuida dessas coisinhas. Mas essas coisinhas é o amor de Deus. Pela ecologia, pelo meio ambiente. Gente, eu amo o meio ambiente, não é porque eu sou ativista e nem esquerdista. Eu amo a natureza porque Deus a criou e mandou eu guardá-la. Entendeu? Eu vejo a vida numa orquídea, eu vejo a vida de Deus, o poder de Deus num peixinho de aquário totalmente simétrico. Você corta um peixinho no meio, nunca fiz isso. Não precisa fazer, só você imaginar. Quando ele olhar de frente, você vê. As cores do lado direito são exatamente as cores do lado direito. E agora vem a ciência e fala, isso é fruto do acaso, foi formado ao acaso, foi rolando proteínas em altas temperaturas e pressões e formou tudo. Sabe, porque ninguém estudou o que é entropia. Eu, graças a Deus, sou engenheiro, eu estudei muito o que é entropia, segundo a lei de Newton. A entropia é o estado de desordem das moléculas. Essa é a lei natural. Se você solta um gás aqui, ele espalha para tudo quanto é lado. Se você solta um líquido, ele ocupa o volume que você o detém. Agora, entropia é o oposto da perfeição, entendeu? E entropia é a desordem das moléculas. Agora, eu vejo aqui o contrário. Eu vejo Deus agregando as moléculas e definindo papéis de uma borboleta, papéis de cada coisa, papéis de uma raiz inteligente que sabe tirar do minério, do solo, o minério, o magnésio, o fósforo, o potássio, o manganês. Tudo eu preciso do magnésio para trabalhar, eu preciso das enzimas e até a raiz. Em vez de você comer terra, Deus é tão bom que dá uma planta, você come a planta e absorve o que ela pegou da terra. Então a raiz tem uma inteligência divina, ela consegue sintetizar a vitamina C que a laranja tem, mas como ela consegue? Você não pode cavar a terra, você não vai achar. Agora eu não me lembro, me parece que são 22 carbonos a vitamina C. Agora eu sei que é uma cadeia desse tamanho. Eu fico pensando, a terra não sabe isso, mas a raiz sabe. A raiz vai buscando ali, sintetiza, vai para o caule, vai para o fruto, e lá está o fruto cheio de vitamina C, cheio daquilo que você precisa, de imunizante. Gente, é perfeito. Diga, é perfeito. Não há entropia. Não há, é o contrário da entropia. Deus organiza tudo, condensando tudo, explicando tudo, fazendo tudo, mas Ele dá a Torá para que você tenha essa sensibilidade. Quando Deus na Torá fala, se você achar um ninho de passarinho, tem gente que, pastores, viram para mim e falaram, Marcelo, você é ridículo falar de ninho de passarinho, que a Torá está preocupada. Se você achar um ninho, você vai prestar atenção se a mamãe pássaro está lá. Se ela não estiver lá, você não pode pegar os filhotes. Agora, se você olhar, a mãe abandonou, morreu no caminho, aí você pode pegar os filhotes. E a Torá fala, sabe por quê? Porque a mãe sabe fazer melhor que você. A preferência da mãe, não sua. Por isso eu não caço passarinho. Gente, um pastor vira para mim, que está acostumado na graça e na prosperidade, no ter, acha ridículo
A gente pregando isso aqui, mas isso é a Torá que me sensibiliza, porque Deus me ama. E quando Ele me ama, Ele quer que eu obedeça. Ele me dá o livre-arbítrio para obedecer. Isso é amor. O livre-arbítrio é a maior expressão de Deus que eu conheço. Eu já sabia que eu já saí fora do assunto, e se eu não continuar, vocês não vão ter aí o que eu queria dizer. Olha, há uma expectativa de Deus, que a igreja guarde a Torá, que ela guarde a Torá. Agora, eu não estou falando para você guardar a lei malucamente, contar quantos côvados você andou no sábado. Não é isso. É por isso que eu falei com esse pastor. Vocês pregam o que não se faz no sábado, eu prego as bênçãos do sábado. Eu não estou preocupado quantos côvados eu andei ou não. Eu estou preocupado que aquele dia é um dia que eu tenho uma conexão plena. É um dia que eu quero honrar, é um dia que eu quero adorar. Olha, sabe por quê? Todo amor tem ciúme, tá bom? Tá bom? Se você é psicólogo, eu já tive problema com psicólogo, psicanalista por causa dessa palavra, quando eu falo que o ciúme é bom. Mas o ciúme de Deus, ele chama de zelo. Quando a pessoa tem tanto zelo que ele tem ciúme da outra. Não é ciúme carnal, que você não pode olhar, não pode... Entendeu? Agora, eu só quero dar um gráfico para vocês. Eu já mostrei isso aqui no passado, mas eu vou mostrar de novo. Eu vou mostrar porque você precisa entender isso, que na sua vida, para você ter sucesso, receber a habilitação, a capacitação de Shavuot, você tem que entender as duas montanhas da sua vida. Há dois montes, diga, há dois montes que eu preciso atentar. Primeiro, o pecado está aí, tá? Eu não vou falar do pecado, porque vocês sabem. Gente, o negócio está de mal a pior. Sexualmente, o mundo está podre. Tá certo? Está podre. É só sexo. É só... Gente, eu não quero falar. As festas deles são as festas do mundo, são as baladas da vida. A prostituição, a promiscuidade. E, gente, os casamentos estão acabando. Gente, ninguém quer casar, a sociedade vai aceitando. Sabe por quê? Afastaram da Torá. Afastaram, pode tudo, pode fazer. Você, como eu vi, sacerdotes falando. Sacerdotes! Eu vou falar evangélicos e também cristãos, católicos, falando, o amor cobre toda a multidão de pecado. Pega essas frases isoladas da Bíblia e põe 2 homens, 2 mulheres, tudo pode, é o amor. Não é? Os chefes do cristianismo dizem isso. Eu não vou falar do pecado. Eu só sei que o mundo está cheio de pecado. Sabe por quê? Ausência da Torá. Ausência da outorga da Torá. Estão entendendo onde eu quero chegar? É quando você estuda a Torá, o Espírito Santo vem para te ensinar a Torá, tá bom? Isso aqui é a manifestação dos dons e ministérios. Nada mais do que a Torá em ação. Entenderam? Não tem um dom! Eu cito 33 dons que eu já contei. Na Bíblia, Coríntios, capítulo 9, 12, tem 9. Mas eu já contei 33 dons na Bíblia. Você fica nos 9 que você conhece. Profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, falar em língua, fica nos 9. Não tem nenhum deles que não há na Torá. Não tem nenhum dom do Espírito, fruto do Espírito, que não tem na Torá. Olha lá, Êxodo 18, os atributos de Deus. Estão lá. Os 9 frutos do Espírito. E Deus ainda põe mais 4, que é só Ele. Nós não temos os 4 dons que Deus tem. Um deles de perdoar pecados para sempre. Nós não temos este dom. Entendeu? Aí, o que Deus faz? O mundo em pecado, qual é o resultado para o pecado? Primeiro, entrar na graça, para perdoar os pecados. Olha como é que Deus é bom. Ele podia mandar você para a Torá, mas Ele não faz isso. Ele oferece um monte chamado Gólgota. Diga, Gólgota. Ou também em latim, Calvário. Ele mostra, então é a festa da Páscoa. Sabe por quê? Porque Yeshua morreu nesse Gólgota e pela graça dele fomos salvos. Ele se fez pecado por nós. É o pecado vicário, a oferta vicária substituta. Entendeu? Aí você vai entender que Paulo fala, se pela morte de um só Adão entrou o pecado do mundo, qual foi a inteligência divina? Por um só também entra o perdão para todo mundo. Essa é a inteligência. Então Deus dá a graça, mas claro, para quem quer. Tem religiões aí que acham que está todo mundo salvo. Você vai no enterro aí de um assassino, de um estrupador, eu vejo aí na televisão, os sacerdotes lá orando ao nosso irmão que está sentado no céu, no descanso eterno. Espera aí, já? Será que ele deu tempo? Ele já deu para... Eu não posso julgar ninguém, mas um tremendo erro, porque vê lá que a graça é para todos. Mas você tem que aceitá-la. Lembra do casamento? Você não pode chegar em casa e falar, que mulher é essa? O que você está fazendo aqui? Eu casei com você.
Você não pode chegar perto de qualquer mulher e falar, vai para minha casa que eu quero casar. Entendeu? Deus casou com o povo judeu, então Deus outorgou a Torá. Então, o Monte Gólgota, Yeshua é a Páscoa, porque ele sai da morte e entra na ressurreição. Então, como eu estava a falar com vocês, se você não crê no pecado, você anula. Se você não crê no pecado, você não conhece a lei. Se você não conhece a lei, você anula a obra da cruz, a obra da graça. E se você anula a obra da graça, você anula a ressurreição. E aí eu pergunto, o que você está fazendo aqui? Vão voltar para o mundo. Porque se eu não creio na lei, vão voltar para o mundo. O que me diferencia a minha fé é eu estar na graça, nascer de novo, estar em Yeshua e agora observar a Torá. E nesse momento que eu abro o meu coração, Deus te dá a capacitação dos dons. E aí depois que você está no Gólgota, onde que ele te leva? Pelo Espírito Santo de Deus, ele vai te levar ao Monte Sinai. É a festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes, por isso que a Bíblia fala Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. São as três principais festas. E eu entendo-as assim. Eu entendo que Pentecostes é o presente da Torá. Está aqui em Êxodo, eu não vou ler, está em Atos 2, Joel 2, a restauração do indivíduo, família e igreja. É isso aqui, é o processo de santificação. É o processo do conhecimento do que não agrada a Deus, do que agrada a Deus. E quando você agrada a Deus, ele lhe batiza com o próprio Espírito dele, através de dons que eu vou falar agora. E aí sim, quando eu tenho o Gólgota e tenho o Sinai, agora sim, no futuro, eu vou ter a festa de tabernáculo. E hoje, às 4 horas da manhã, Zacarias capítulo 14 diz que todas as nações subirão de ano a ano para celebrarem a festa de tabernáculo. É o milênio, meus irmãos. Essas festas apontam para a volta, apontam para o casamento da igreja com Yeshua, e eu vou deixar e vou passar. Nós queremos, nosso alvo é aqui, mas para você chegar aqui e celebrar esse milênio, ser um vencedor, de Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, ao que vencer, farei coluna do santuário do meu Deus, ao que vencer, não riscarei o seu nome do livro da vida, sinal que pode riscar. Porque a igreja não entende isso. Estou debaixo da graça, uma vez salvo, sempre eternamente salvo. Onde é que viu essa mentira? Isso nunca foi escrito na Bíblia. Pelo contrário, se você perseverar e guardar os meus mandamentos, não riscarei o seu nome do livro da vida. Você sentará à minha direita e julgará as nações, ao que vencer. Quem? Incrédulo? Não, crente. Porque o incrédulo está na condenação da segunda morte, no juízo final. Mas nós não, nós estamos na primeira ressurreição, que se dará no arrebatamento pela volta do Senhor Yeshua. Então, eu passo para frente dizendo, Atos celebravam eles lá, celebravam os apóstolos, o recebimento da Torá. Vocês estão entendendo o que a igreja não faz? Bom, desculpa aqui, eu não quero atacar ninguém, mas eles me mandam muitos livros para eu ler, para eu dar palpite. E aí uma comunidade judaico-messiânica mandou para mim um livro das mocinhas da congregação que fizeram um livro de Shavuot. Ah, Rabino, dá uma olhada para nós. Aí, o que o senhor achou? Eu falei, nota 0. Porque pregaram o que a igreja sabe. Festa do Espírito Santo, dons do Espírito Ministério. Eu falei, não, vocês não falaram da Torá. Pentecostes, Shavuot é a Torá, é uma festa do Senhor, é a Torá. E você abrindo, lembra da estrada daqui para o Rio de Janeiro? Se você atenta essa Torá no seu coração, Deus manifesta poder em sua vida. Entendeu, irmãos? É porque é a cláusula do casamento, você tem que saber as cláusulas, é o juramento. Se você entra, se você é fiel na promessa que Deus te deu, Ele vai te honrar. Gente, quem já leu Salmos? Salmo é isso, não é? Você vê que Davi captou os mandamentos. Você leu o Salmo 119? Fala lei, 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 lei. O Salmo começa com lei e termina com lei. Oh, meu prazer é a tua lei, como eu me deleito na tua lei. Obrigado pela tua lei, que ela me traz liberdade, ela me ensina, ela não deixa eu cair, ela não deixa eu tropeçar, ela me faz bem-sucedido, ela me faz próspero. Obrigado pela tua justiça. Olha aqui, o Salmo 119, ele exalta a lei o tempo inteiro, ele não falou nenhuma vez graça. Existe a graça, eu estou aqui por causa da graça. A graça é um acelerador, um catalisador para te pôr na frente, entenderam? Porque se eu fosse guardar a Torá sem a graça, gastaria milênios para alcançar alguma coisa, porque Deus sabe que eu sou humano, eu não vou conseguir, então meu estado de graça, ser templo do Espírito Santo, faz toda a diferença. No hebraico, deixa eu fazer uma correção, em Coríntios capítulo 12, não usa a palavra dom, a palavra que usa lá é pneumaton.
Pneumaton é coisas espirituais. Então, vamos ler aqui Coríntios 12, só para você saber. Depois ele fala a palavra carisma, mas ele começa quando ele apresenta para nós a palavra. Isso é muito interessante. Muita gente não sabe dessas coisas. Olha lá, capítulo 12, 1 Coríntios, no versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra aqui não é dom, a palavra aqui é pneumaton. Ou seja, a respeito das coisas espirituais, outras versões falam manifestações espirituais. Então, o que Deus quer fazer é manifestar na vida do crente, daquele seguidor lavado pelo sangue de Yeshua, ele quer um matat, um mataná, daí vem a palavra Natan, de dar, dádiva, daí vem a palavra Mateus, né? Dádiva, presente, recompensa. Ele quer recompensar você. E ele fala coisas espirituais. Ele quer visitar você com poderes sobrenaturais, porque a fé vai jogar você no mundo espiritual. Concorda comigo? Concorda? Concorda? A fé não é razão. A fé não é... É claro que o conhecimento da palavra aumenta a sua fé, mas a fé, eu não preciso andar de avião para saber que o avião voa. Eu ponho fé que o avião vai voar, entendeu? Assim são as coisas divinas. Pela fé, Hebreus 11 fala que eu sei como foi criado os céus e a terra, que eu creio que há um Criador. Pela fé. Porque pela ciência, eles não vão provar que Deus existe segundo as leis da ciência. Embora as coisas estão mudando, hoje já tem cientistas que pregam mesmo que a ciência prova, e eu já vi cientistas com PhD em física pregando a prova de Deus. Eu fico apaixonado com esses temas, porque eu creio também na ciência, na boa ciência. No grego, dorean, aparece a palavra dorean e a palavra carisma. A palavra carisma quer dizer dom, daí a pessoa carismática, a pessoa que tem dons, tem habilidade, manifestação, presente, oferta. E depois fala, eu quero dar a vocês coisas espirituais. E no versículo 4 e 5 ele vai falar quais são essas coisas. Ele vai falar a palavra carisma, desses dons de pôr você carismático, e a palavra diaconia, que é ministério ou serviço. Então ele vai habilitar você com dons e ministérios. Tá bom? Muito bem, vamos continuar? Por que então, eu não vou falar os dons, porque todo mundo sabe, 1 Coríntios 12, várias passagens da Bíblia, eu tenho uma pregação minha que fala os 33 dons do Espírito Santo de Deus, leia lá, procure no YouTube, então você vai ver lá os dons, e vai ver os ministérios principais, que é o apóstolo, eu gosto de comparar com esse dedo, é o dedo que passa em todos. Olha, o apóstolo passa em todos os outros ministérios. Depois vem o profeta, é esse dedo que aponta. Ei, igreja, o caminho não é aqui, é cá. Então, o nosso ministério de ancião, ele é muito profético, porque ele mostra a direção, ele mostra os desvios, ele mostra a Torá. Entenderam? A graça, todo mundo sabe o que é graça, mas o que não sabe é a Torá. Então, eu aponto. Por isso, nós fazemos aqui a Avodá Torá, do serviço da Torá. Depois vem esse aqui, é o maior de todos, é aquele que é o evangelista. Ele é o maior de todos, que nele acompanha dons de cura, dom de profecia. É um ministério muito abençoado, o evangelista. Depois esse aqui, que é o dom de pastoreio. Por isso que, por acaso, nós colocamos nesse dedo anelar, era que eles criam na Idade Média, que aqui tinha um nervo que chegava ao teu coração, era o nervo da misericórdia, a palavra córdia em latim é coração, então era o nervo do coração, e você punha aliança para quando casar comigo, você ter dó do meu coração, que você ouvisse o meu coração. Gente, é muito bonito essas coisas. Então, tem tradições de usar uma aliança, eu uso, não é porque é uma norma inglesa, não, eu uso porque é uma simbologia muito boa, eu tenho que estar atrelado ao seu coração, senão meu casamento não vale nada, vai ser só razão, só fé, só quero e não quero, pode e não pode. Depois, esse é o pastoreio, é que cuida da ovelha, tira carrapicho, lava, né? Corta, tosa. E depois tem esse aqui, que é o menorzinho de todos, é aquele que entra onde os outros não entram, é o mestre. É o caso do Mateus, mestre. Né? Mas o nosso ministério é muito apostolado. Esses são os 5 ministérios em Efésios capítulo 4, e aparece também aí,
em Coríntios 12. Mas existem outros ministérios, por exemplo, o ministério não é só para pastor, não. Ministério de servir, o ministério de limpar a igreja, não é? De governo, de administrar. Por exemplo, eu tenho vários ministérios, não é? Eu tenho vários ministérios. Eu sei, Deus me chamou, Ele me qualificou para muitos ministérios, de governo, de administração, de organização, um dom que eu vou pedir para vocês. Hoje eu quero encerrar, eu já tenho que encerrar, né? Está na hora. Eu tenho que encerrar, eu vou pedir o dom da resiliência. Hoje eu quero esse dom. E você vai falar, não tem na Bíblia? Tem. Tem. Romanos 5, capítulo 3, é a perseverança. A perseverança te leva à resiliência. O que é resiliência? É a sua capacidade que você desenvolve para viver no meio de problemas, no meio de adversidades, no meio de conflitos, e você tem que aprender a viver com problemas. E eu cheguei à conclusão, depois de velho já, que eu achava que felicidade é ausência de problema. Não, eu tenho que ser feliz com todos os meus problemas. E você quer saber de uma coisa? Eles estão aumentando. Olha aí a pandemia. Me privou de muita coisa. Mas, graças a Deus, produziu um livro chamado Bicentenário do Museu da Inquisição, né? Que está sido uma bênção aí. Então, isso é bom, é bênção. Então, eu tenho que ser resiliente, eu tenho que ter persistente, eu tenho que trabalhar com dificuldades, eu tenho que ser perseverante. Eu não posso ser ocioso durante o meu dia, eu não posso me dar o luxo de levantar a hora que quero. Eu fico vendo como as pessoas não são resilientes. E essa resiliência é o dom que eu peço hoje para vocês. E eu quero encerrar com isso. O dom da resiliência, da capacidade de viver no meio de problemas, se adaptar-se. A palavra resiliente vem da física. Um material resiliente é aquele que é flexível, que é flexível em função da solicitação de uma força que ele recebe. Entendeu? Mais ou menos, não vou entender bem, mas isso é da física. E a psicologia, a psicanálise, transportou essa palavra para mostrar que nós temos que ter resiliente como um material resiliente. Um material que se conforma de acordo com como ele é solicitado, se ele é tracionado, se ele é torcido. Entendeu? Eu estou vendo uma pandemia torcendo esse mundo. E eu vou ter que conviver com ela. E você acha que ela vai acabar? Na minha interpretação, ela não vai acabar. Nós vamos controlá-la através da vacinação, e essa turma dos protestantes que não querem ser vacinados é um direito seu. Eu não vou discutir, você tem esse direito de não ser vacinado, mas eu já tomei a segunda dose. E se tiver a terceira que estão falando aí, vou tomar. E ano que vem, tudo de novo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, tetravalente, tetrapolio. Irmãos, se quiser viver. Agora, claro que eu dependo de Deus, eu estou aqui por causa da graça dele, ele tem me livrado dessa doença, porque eu tenho levado a vida quase normal. Eu tenho um pai de 95 anos que eu tenho que ficar dentro de farmácia e mercearia toda semana. Eu não estou lá, banhozinho tomado de pijamão o dia todo. Entendeu? Eu só não estou fazendo velório e CTI, não estou fazendo. Confesso que estou até descansando nesses termos. Não é que a vida é bem pesada de velório e CTI. Agora não pode. Não é? Não porque eu não quero, porque não pode. Então, meus irmãos, tem que ser resiliente. E essa perseverança, lembra que a palavra fala lá em Romanos, que a tribulação, olha, a tribulação produz o quê? O que ela produz? Perseverança, resiliência. E a perseverança resiliente se acostuma ali com aquele problema para vencer o problema. Tá certo? O que é um bom matemático? É um resiliente matemático. Ele não desistiu, ele não deixou a dificuldade vencê-lo. Ele venceu a matemática. O que é um bom médico? Venceu os livros de ciência de medicina. O que é um bom advogado? Venceu, entendeu as leis e é bom advogado. Porque, e o que é um bom pastor? Que conhece a palavra de Deus e pode ajudar os outros. De falar nisso, Mateus, eu não sei se eu posso falar. Estou pensando em voltar em agosto, dando uma quarta-feira de plantão para ajudar quem necessitar. Tá certo? Que a gente acumula experiência, sabedoria, é para ajudar. Não é? Com pandemia ou sem pandemia, não sei como vou fazer, pretendo. É uma ideia, estou orando por isso. Por quê? Eu tenho que ser resiliente. Eu tenho que ser perseverante, porque a perseverança, Romanos 5, vai produzir experiência.
É o saber fazer, o know-how. E o saber fazer vai te produzir esperança. E a esperança de dias melhores te livrarão da confusão. É vitória? E aí, vamos ficar de pé. Eu não vou falar, você vai ler aí meu livro. Tem lá no meu livro, Restaurando Doutrinas do Primeiro Século. Você vai adquirir o livro e ver lá. Yeshua, precisamos receber esses dons ministérios, porque Yeshua, os apóstolos, precisaram receber. Precisamos para poder testemunhar como foi com os apóstolos. Precisamos dos dons e ministérios para viver em santidade. 1 Pedro fala isso. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não consegue viver a Torá e cumpri-la e ter a lei no seu coração para você aperfeiçoar-se na santidade. Pelo Espírito Santo ministério, eu sou guiado a toda a verdade. João 16, 13. Oferecer a Deus o verdadeiro louvor. Gente, ninguém oferece louvor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Senão você vai tocar e bater baixo e bateria e achar que está... Sabe o mal hoje das igrejas? Elas vivem numa ilusão de salvação, uma ilusão de santificação, uma ilusão espiritual. E fazem tudo lá, toca o louvor, bate o baixo, canta, põe o corinho, canta, descanta, canta, fala, prega. E daí? E daí? Até agora foi religião. Mas quando você pega um misbea, um altar, por isso eu tenho esse altar aqui, não é? Sinagoga não tem altar, mas aqui tem. Para você lembrar que ali você morre. Ali você diga, Rinene, eis-me aqui, Senhor, para servir. Quebra! O Marcelo, aonde precisa ser quebrado? Quebra, você tem coragem de dizer isso nessa noite? Quebra em mim aquilo que está me impedindo eu tocar no teu trono, tocar nas tuas coisas espirituais. Quebra! Quebra a minha prepotência, o meu orgulho, a minha vaidade. Quebra a minha letargia espiritual, quebra a minha ilusão que eu estou salvo. Muitas vezes você está achando que está longe da verdade. Irmãos, é muita coisa para falar. Mas o verdadeiro louvor vem do Espírito Santo de Deus. Modo de orar sobrenatural, Romanos 8, 26. Quando eu oro com gemidos inexprimíveis, Deus sabe. Ele ouve aquele clamor, ele ouve aquela lágrima, ele ouve aquele choro, ele ouve aquele, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, me ajude, me salve. Você tem experiência, você fala em línguas estranhas, e Deus pode te dar esse dom hoje, aqui e agora, basta você abrir a boca e querer. Pede, Coríntios 12 termina assim, como vou adquirir os dons? Pedindo. Peça, tenha bom desconfiômetro, veja as suas habilidades. Se você nasceu o dom de escrever, escreva. Se você nasceu com o dom de cantar, cante. Se você nasceu com o dom de compor, componha. Se você nasceu com o dom de organizar, organize. Se você nasceu com o dom de evangelizar, evangelize. Se você nasceu com o dom de pastorear, pastoreie. Mas não espera a ovelha buscar, não vá atrás dela. Impeça, pare as pessoas na rua, pare pelo discernimento de espírito, pare porque Deus está te falando. Irmão, ser crente não é fácil, não. É viver ali, né? Por isso tem que viver sóbrio. Muitas vezes a gente tenta fugir da responsabilidade, do cansaço, mas eu encerro dizendo, como receber os dons? Pedir, Lucas 11, 9. Ele fala, quer dom? Peça. Peça hoje, feche os seus olhos agora. Fala, Senhor, onde eu posso te servir? Em que posso? Senhor, me mostre. Senhor, deixa-me ver os meus talentos. Eu nasci com talento e dom. Se eu nasci com 1, eu posso dar 2. Se eu nasci com 2, eu posso dar 4. Se eu nasci com 5, eu posso dar 10. O que você não pode é enterrar o seu talento. Irmãos, nossos irmãos estão morrendo de pandemia. Irmãos, eu não falei a humanidade. Também, irmãos, só essa semana, em 10 dias, 3 pastores morreram, amigos meus. 3 pastores morreram de Covid, amigos meus, em menos de 10 dias. Em menos de 10 dias. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Os 3 que eu conheço, homens de Deus, homens tementes, homens sábios, homens batalhadores, evangelizadores, pastores. Senhor, por quê? Eu não tenho a resposta. Então, qual é a resposta que eu recebi? Faça o que você tem que fazer hoje. Faça o que tem que ser feito hoje. Não deixe amanhã. Amanhã você pode não estar aqui. Vamos pensar assim, Deus vai nos chamar. Eu não sei, eu não posso explicar essas coisas.
Eu posso explicar que você tem que ser sincero nesta noite. Eu vou pedir sinceridade, seja honesto com você mesmo. Você está fazendo muito pouco. Você parou na caminhada espiritual. Você parou naquela estrada analógica que eu falei do Rio de Janeiro. Você parou em Barbacena. Você parou lá em Petrópolis, está lá distraindo lá nas águas de Petrópolis, ou nas boas cervejas de Petrópolis. Você parou. Você tem que chegar. E agora? O tempo é agora. Então, repreenda o espírito de dúvida, Romanos 4, libera o perdão, isso é a experiência do Marcelo. Todas as vezes que eu precisei de dom, Deus não me deu, eu tinha uma mágoa, eu tinha um ressentimento, eu aprendi pela palavra do Senhor, olha lá, depois você lê lá, perdoar. E nessa noite você quer receber dons e manifestação, libere, comece aqui agora, feche os seus olhos, eu já encerrei. Avino Malkeinu Sheva Shammai. Toque agora teu Rua Hakod nessas vidas. Que eles passem a glorificar Yeshua. Senhor, eu sei que havia imposição de mãos, mas eu sei que Atos capítulo 2 mostra que tinha que abrir a boca, e eu sei que nós temos que pedir perdão. Então, meu Pai, meu Deus, meu Pai, meu Rei, eu quero pedir perdão. Eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus rancores, pelas minhas mágoas, pelas minhas decepções, pelos meus desapontamentos. Senhor, eu libero todas as pessoas, diga comigo, eu libero todas as pessoas que me desapontaram. Senhor, pessoas que eu fui tropeço na fé para eles, eu peço perdão. Eu não queria isso, Senhor, mas tem hoje pessoas que se tornaram, que eram meus amigos, se tornaram inimigos, porque, Senhor, faltou habilidade, faltou compreensão da minha parte e da parte dele. Eu peço perdão, peça perdão agora. Deixa a pessoa que vier na sua cabeça agora está falando, Senhor, me mostre a quem eu devo perdoar. É a sua mãe, é o seu filho, é o seu sogro, é a sua sogra, é o seu chefe, é o seu ex-chefe, é o seu colega de infância, é o seu marido ou seu ex-marido. Eu não sei, mas o Espírito Santo está aqui agora, mandando você soltar. Perdoar é soltar, deixar ir, é cortar a corda, cortar a corrente. Diga, eu corto a corrente do fulano, Beltrano, Ciclano. Diga os nomes, diga. Você precisa liberar hoje. Libere para você receber. Diga agora. Não pense, não. Fale, abre a boca baixinho, fale para você e Deus. Ele está aqui agora, Espírito Santo de Deus, manifeste os teus dons e ministérios aqui e distribua hoje dons, porque é a festa dos dons, é a festa do maior dom, é entender a Torá, é ter a Torá no coração, é amar a tua lei. Oh, Shekalaravorrimakanai. Senhor, fale aos corações. Batize com os teus dons e ministério e mergulhe, que sejamos mergulhados nesses dons. E agora repreendo todo espírito de dúvida, todo espírito de letargia espiritual, de cansaço espiritual, de esgotamento espiritual, saiam em nome de Yeshua e dê lugar aqui a uma nova geração, nascendo na tribulação da pandemia, mas uma geração forte, uma igreja forte para cumprir os teus propósitos. Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Amém! Aleluia! Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.